Oi, tudo bem? Como estamos? Vamos começar aqui mais uma live nesse feriado, né? Como passaram? Eu consegui descansar um pouquinho. Muito bom. Descansei. Na verdade, quando esses feriados a gente acaba fazendo tanta coisa, esquece um pouco de descansar, né? Oi, Josafá. Tudo bem? Muito bom. Que bom ter você por aqui. Ah, eu também. É muito bom descansar um pouco, né? Acho que a gente nessa correria, né? Dia a dia faz tanta coisa e acaba esquecendo. Chega no feriado acaba indo passear, fazer uma série de outras coisas. Claro que é importante, né? Oi, Isabela, tudo bem? Que bom ter você por aqui também. E aí eu aproveitei um pouquinho para descansar. Foi um dia bom para isso, né? A gente que tem filhos menores, assim, nessa faixa de 6, 7 anos, acaba que é bem agitado o final de semana, né? Bom, então hoje a ideia é conversar um pouco sobre negociação, né? Acredito que aí no meu tempo que eu tenho de trabalho, que eu venho, vamos dizer assim, lidando com essa área, né, foi um dos meus maiores desafios, foi quando eu comecei numa área que era, na época, acho que em 2004, mais ou menos, foi quando eu comecei na área de pós-venda. Obrigada, Isabela. E quando a gente começou na área de pós-venda, na empresa que eu trabalhava, a gente implantou essa área, então assim, a gente tinha negociações de renovação já, muitas renovações de contrato. E foi um grande exercício, né, começar nesse ínterim. E eu aprendi muita coisa nessa jornada, assim, nesse caminho, né? A gente acaba lidando aí, depois eu fui para essa área de vendas e a gente acaba. Ah, obrigada. Obrigada. Oi, tudo bom, Carlinha? Arte Travessuras aqui com a gente. Por sinal, Arte Travessuras falando aqui para vocês, postou um vídeo ótimo falando de ler. É uma pessoa que trabalha com é, artesanato, ela tem vídeos aí no YouTube muito interessantes mostrando como é que se faz realmente, né? O artesanato. Então, assim, só compartilhando com vocês, depois vou compartilhar o vídeo, falando de um fisioterapeuta dando dicas aí de como cuidar, né, como lidar com essa questão da ler, né, ou seja, com os problemas realmente vamos dizer, das horas repetitivas de trabalho, né, com as mãos principalmente, tá? Muito obrigada a todos vocês que estão aqui, é muito bom compartilhar, é ao vivo, a gente consegue interagir melhor, né? Então a ideia é essa. Então, assim, falando por negociação, né? Uma das coisas que realmente muitas pessoas às vezes têm um pouco de receio, né? Quando a gente vai trabalhar nessa área de vendas ou de pós-venda ou lidar com o cliente, é quando você se depara na frente do cliente precisando negociar alguma situação. Muitas pessoas, olá, seu Ivan, tudo bem? Como vai? Você é meu pai, né? Pra quem não sabe, muito bem. Então, assim, quando a gente se depara na frente do cliente, o que é que a gente faz, né? Às vezes fica titubeando e acredita, às vezes, que negociação é realmente ter que baixar um preço para fechar um negócio, ou ter que fechar um negócio a qualquer custo. E, na verdade, negociação, ela não é bem nesse sentido, né? É no sentido de você realmente conseguir que, de alguma forma, ambos os lados, né, consigam sair satisfeitos com aquele fechamento. Né? Não aquela relação, porque eu preciso ganhar. A ideia que dá é que sempre quem fecha a negociação acha que o outro perdeu. Né? Na verdade, a gente tem que pensar que os dois lados ganharam. A gente começa tendo que pensar dessa forma. Oh, obrigada, Carlinha. A gente precisa pensar que os dois lados precisam ganhar e entender isso. Quando a gente pensa assim, a gente começa a olhar talvez a objeção do cliente de uma forma diferenciada, né? Porque muitas vezes a gente vai para a mesa de negociação ou para um momento de negociação e a gente não sabe, às vezes, como lidar com aquelas objeções do cliente, com o que ele fala. Olha,
às vezes ela começa a dizer muita coisa que, você não tem esse tipo de serviço, ou você não tem esse tipo de produto para me oferecer, ou outras objeções, outros problemas, e acaba que a gente fica um pouco nervoso, perde um pouco a paciência, pode acontecer, não pode? São momentos assim bem delicados. Então é nessa hora que a gente precisa parar um pouquinho e vamos lá entender como é que é conduzir uma negociação da melhor forma. Uma das coisas que eu aprendi, né? Eu teve um chefe meu, assim, que tinha batuta, né? E se ele escutar esse vídeo, ele vai saber de quem eu estou falando. Então, assim, ele sempre disse para o seguinte para mim. Primeira coisa, nunca vá para uma negociação sem entender com quem você vai negociar. Você precisa saber realmente quem é, com quem você vai negociar, com quem realmente, quem é que vai tomar a decisão, quem é o tomador de decisão. Opa, tudo bom, Alisson? Eu sei que você está com o Arthur, só mandando um beijão para ele também, para você, tá certo? Beijos, meus amores. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente já vai realmente conhecendo quem é o cliente, quais são as possíveis objeções que ele pode fazer, né? Quais são, de repente, você vai para uma negociação com algum cliente de algum ramo, você não sabe nem sequer como é a empresa, em que ramo ela trabalha, quem são, o que é que se faz. Então é importante conhecer. Eu acho que esse foi uma das lições mais importantes assim que eu recebi, foi fazer um estudo antes, né? Sempre estudar um pouco esse cliente antes, saber com quem você vai negociar é importantíssimo. Aí vem outras dicasinhas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Um dos pontos muito bons que eu também aprendi foi o seguinte: quando você está no seu terreno, sempre é mais confortável, né, negociar. Então, assim, é muito mais confortável para você, muito mais confortável para você se sentir assim mais seguro. Então, é legal que você consiga trazer esse possível cliente ou cliente já para perto de você. Então, no seu território, seja no seu escritório, tirar um pouquinho, não, vamos dizer. Muito bem, Nevinha. Aprendeu, não é? É isso mesmo. A gente tratar esse cliente dentro do nosso território é importantíssimo. Então, assim, com isso, você vai se sentir mais seguro. Outro momento que eu aprendi um pouquinho também foi que a gente precisa... Opa, tudo muito bom, obrigada, Carlinha. Então, um momento também que a gente precisa refletir é o seguinte: quando a gente vai para a negociação, você iniciar essa negociação é importantíssimo, porque com isso você sabe o momento de iniciar e o momento de finalizar também a negociação. Então, assim, você fica mais ou menos, vamos dizer assim, como um condutor daquele momento essencial, vamos dizer assim. Então, quando chega a hora da verdade, que isso aí vai com um pouco mais de feeling, um pouco mais de olhar, quando você já consegue ter esse feeling, você percebe realmente que naquele momento é a hora de fechar o negócio. Então, naquele instante, você consegue fazer realmente afirmativas. Outra coisa importante que eu também aprendi: muitas vezes a gente vai para o cliente e a gente diz muitos nãos, né? Qual é a outra forma de você não dizer a palavra não e você conseguir fazer com que realmente você coloque os seus pontos, mas sem entrar nesse mérito de dizer um não para o cliente nos momentos que ele quer? Então, você sempre afirmar os pontos que você quer fechar. Então, assim, ou seja, não, eu não não tenho esse produto ou esse serviço, não, eu tenho esse. Aí você fala o seguinte, você começa a falar: eu tenho esse serviço, eu tenho esse atendimento, eu tenho esse diferencial. Então, você tirar um pouco dessa negociação o que é de negativo, o que pode transmitir uma imagem negativa, tá bom? Deixa eu passar aqui também um ponto legal que eu notei aqui para vocês, foi o seguinte: primeiro, encarar
com muita paciência e com muita tranquilidade também essas objeções. Muitas vezes a gente fica um pouquinho nervoso, ansioso, a ansiedade também pode prejudicar. Quando você sentir que tem algum tipo de ansiedade, algum tipo de situação que você pode não conseguir resolver naquele momento, talvez seja a hora de dar uma pausa nessa negociação e retomar novamente, que não é muito favorável. O ideal é que você realmente se mantenha de forma tranquila, frio e consiga conduzir essa negociação até o fim. Afinal de contas, o cliente está na sua frente, ele está na sua casa, aquele é exatamente o momento que você precisa e você não pode perder essa oportunidade. Então, assim, o que eu penso é que negociação, ele não tem, assim, muitos... Hoje eu vejo de uma forma muito mais tranquila, né? Assim, primeiro, você consegue entender qual é o seu papel ali. Você está levando soluções para o seu cliente. Você entender o que realmente ele necessita. Então, você conhecer o seu cliente. Nessa hora, você conhece o cliente, você entende dele, você conhece as necessidades que ele tem, você conhece o seu produto muito bem. Então, você consegue dialogar muito. Um ponto muito interessante que eu também aprendi ao longo desse tempo. Meus clientes, eu sempre procurei manter relacionamento. Criar relacionamento com o cliente de uma forma verdadeira vai facilitar toda a sua negociação. Você acha que ele negocia com quem ele tem pé atrás? Não, meu amigo, nunca vai negociar. Então, assim, nem a gente, né? A gente nunca negociaria com quem a gente não confia ou tem um pé atrás ou algo do tipo. Então, é importantíssimo que a gente consiga criar esse relacionamento. Esse relacionamento se cria de uma forma muito natural, vamos dizer assim, realmente nessa de você conversar, de você atender, de você, quando prometer algo, realmente cumprir. Então, assim, você consegue ir realmente atendendo um cliente de uma forma que ele sente que pode confiar em você. Então, essa palavra confiança, ela faz parte de qualquer modelo de negociação. Relacionamento também faz parte de qualquer modelo de negociação. Então, quando a gente consegue criar relacionamento, quando a gente consegue realmente transmitir essa confiança para o cliente, transmitir essa tranquilidade, não é muitas vezes a gente fala sem gaguejar, né? A gente realmente consegue fechar. E isso, Josafa, criar um relacionamento sincero é a melhor forma. Sempre é o melhor caminho. Eu acredito que eu tenho clientes de clientes muito antigos, de tempos atrás, que realmente, quando me encontram, eu tenho um relacionamento, sabe, com eles. Não é de encontrar toda hora, claro, não é um relacionamento pessoal, mas é um relacionamento profissional sadio, tranquilo, eles confiam com quem eles estão lidando. Então, isso é importantíssimo. Quando a gente consegue criar essa relação de confiança, de tranquilidade e esse relacionamento sincero, com certeza você fecha mais negócios, né? Então, assim, encarar sempre o seguinte, que, como eu comecei, negociação não pode ser uma guerra, né? Não pode ser algo que você acredite que você vai ganhar ou vai perder, né? Quando a gente vai para uma negociação, eu sempre fui pensando o seguinte, sempre que vai dar certo. Eu sempre fui para uma negociação pensando que não tem como não dar certo. Eu conheço o produto, conheço todas as objeções que podem ser feitas, então isso a gente consegue realmente, vamos dizer assim, com esse pensamento positivo, essa tranquilidade, você encara como se não fosse realmente uma guerra, né? Sempre vai dar certo para mim, vai dar certo para o meu cliente. Isso, Josafá, esse relacionamento sincero é muito bom, porque ele realmente gera indicações. Eu me lembro, isso, Nevinha, tem cliente que acompanha você em outros negócios. Isso pelo relacionamento. Eu me lembro muitas vezes, muito bem, que eu era do setor de pós-venda e aconteceu... Foi esse salto que eu fiz do pós-venda para o comercial na época, porque eu era do pós-venda e esse cliente, ele
ligou e disse assim, não, Alessandra, eu não quero negociar com ninguém na área comercial, eu quero negociar com você. Eu quero que você venha aqui para a gente poder fechar um negócio. Então, eu me lembro muito bem que foi muito engraçado, que eu tive que sair da minha área de pós-venda, eu falei com a diretoria, eles liberaram, e eu fui fazer essa venda, porque o cliente simplesmente não queria fazer com mais ninguém, que só confiava só confiava comigo, porque eu fazia o atendimento, enfim. Mas o que é interessante é mostrar esse ponto realmente, é relacionamento e confiança. Nessa hora, você consegue que realmente seja feito essa geração de indicações, essa geração de tranquilidade. Hoje a gente eu lido muito tranquilamente com essa questão. Acho que é nesse formato, é nesse patamar que realmente a gente fecha mais negócios, a gente consegue transmitir a nossa proposta de valor, né, para o cliente, porque muitas vezes você vai para uma negociação, você vai para um momento de venda e realmente as objeções são somente preço ou algo do tipo e você não consegue transmitir esse momento de valor. Então é importante, além de todos os momentos, vamos dizer assim, tudo que a gente já vem conversando sobre vendas, como se comportar, como se estar na frente do cliente, mas relacionamento, tranquilidade, é trazer o cliente para perto de você, é realmente fazer com que você possa conduzir a iniciar as negociações, iniciar aquele momento de negociação, né? Dizer como você, olha, vamos conversar aqui, eu trouxe esses pontos para nós abordarmos, esses pontos são os meus pontos aqui, são os meus diferenciais, eu gostaria de mostrar todos os meus pontos importantes, depois a gente entende as suas objeções. Então, assim, iniciar essa conversa com muita tranquilidade, sem ansiedade e vamos em frente. Essas eram dicas, assim, de negociações, são momentos que a gente tem, né, no dia a dia, mas o que é que vai lhe dar mais ainda vamos dizer assim, essa tranquilidade? É você começar a negociar bastante. Então, assim, prospecta bastante cliente, começa a prospectar, se não prospectava, prospecte agora, comece a prospectar seus clientes, comece realmente a tentar levar tudo que a gente conversou aqui para a vida real e fechar essa negociação. Nosso objetivo é que a negociação seja fechada, que o cliente fique satisfeito e você também consiga realmente realizar a venda. Então, assim, quero dizer muito obrigada. Foi um restinho de feriado maravilhoso para todos vocês. A ideia aqui é sempre estar com vocês compartilhando conhecimento, deixando aqui alguns insights, não é, de como trabalhar. Isso vem um pouco da minha experiência, do que a gente traz também ao longo desse tempo nessa área, e também do tanto que eu gosto também dessa parte de leitura, de estudo em área de negociação, de vendas, de marketing, enfim, de estratégia, e sempre trazer essas dicas para vocês. Tá bom? Muito obrigada pela presença de todos que puderam assistir. Muito obrigada, Josafá. Espero que tenham gostado. Né? São insights, assim, bem pontuais e eu tento ser sempre muito objetiva. Afinal de contas, a gente fica na live um pouquinho, de 15 a 20 minutos no máximo, tá bom? E ótima noite para vocês. Até próxima semana, provavelmente eu não vou conseguir fazer a live. Eu tenho alguns compromissos, mas eu vou deixar um vídeo gravado, tá bom? Com o tema da próxima semana que eu já vou anunciar e deixo o vídeo para vocês, tá bom? Um beijo, boa noite e até a próxima.